Ideal de replantar, saindo um monte de raizinha nova. E aqui, trazendo aqui tudo que eu faço nas plantas, eu vou estar gravando e mostrando pra vocês. Oi gente, bem-vindos ao segundo JV Responde. E no vídeo de hoje, gente, eu vim aqui para responder as dúvidas que vocês fizeram, as perguntas, né, que vocês fizeram lá no JV Responde 1, tá? Que eu coloquei semana passada, se eu não me engano. Então, essa semana eu vou responder as dúvidas que ficaram nos comentários do vídeo da semana passada. Deram 10 perguntas, tá? Então, eu vou estar respondendo as 10, então vamos logo, porque senão o vídeo vai ficar muito grande. Outra coisa, se alguém tem alguma dúvida e queira que eu responda no próximo, é só colocar aqui nos comentários desse vídeo, tá? Especialmente desse vídeo, todas as perguntas que ficarem nos comentários desse vídeo, eu vou estar respondendo no próximo JV Responde, tá bom? Então vamos começar, gente. A primeira pergunta é da Valéria Helena. Ela pergunta por que as FAOs do mercado definham com o tempo. Então, Valéria, igual o vídeo que eu fiz das Phalaenopsis, eu falei sobre isso lá. Se você não assistiu, é só dar uma pesquisadinha aí no canal que tem. É por conta do substrato, entendeu? Porque quando os produtores estão lá cultivando elas desde pequenas nas estufas, eles têm meio que um jeito de cultivar, entendeu? Então elas vão pro mercado e lá eles não sabem cultivar, não sabem como cuidar delas, entendeu? Então, o substrato geralmente que retém muita água, geralmente muito esfagno, fibra de coco, esse substrato. Então isso a gente compra, leva para casa, não troca o substrato e isso faz ela apodrecer, entendeu? Então ela começa a apodrecer e acaba morrendo. O ideal mesmo é pegar ela assim que comprar, né? Chegar em casa, tirar todo o substrato e colocar o substrato da sua preferência que você usa nas suas aí, tá? Então é só trocar o substrato que elas param de morrer, tá? Compra e troca o substrato que dá tudo certo, tá bom? A segunda pergunta é da Maria Fatim. Ela falou que plantou a Phalaenopsis dela no esfagno com brita e tá perguntando se vai dar certo porque ela acha que colocou muita brita. Então, Maria, dá certo sim, tá? Pelo esfagno juntar muita umidade, ela vai até gostar, tá? Desse substrato aí, mas você vai ter que prestar atenção nas regas, tá? Porque se tem muita brita e pouco esfagno, ela pode sofrer um pouco por falta d'água. Mas aí você vai olhando, se você vê que as folhas estão começando a murchar, aí é só aumentar as regas, aumenta um pouquinho as regas que ela volta ao normal, não tem problema nenhum, tá? Então só presta atenção nisso que dá tudo certo também. A terceira pergunta é da Josiane Freitas e a Eugênia Marques também fez uma pergunta parecida, então eu vou colocar as duas para responder em uma só, tá? Elas estão perguntando sobre as dormências do catacetum. Quando sabe que o catacetum entrou em dormência? Geralmente, quando ele começa a entrar em dormência, ele começa a amarelar as folhas, né? Então, quando você vê que o catacetum está com o bulbo já bem desenvolvido e começa a amarelar as folhas e cair, é porque ele está entrando na dormência, tá? Não precisa ficar com medo que ele não está morrendo, não está faltando água, não está faltando nutriente, nem nada disso. É porque ali ele chega numa fase quando já amadureceu o bulbo dele, ele já floresceu, então ele chegou numa fase que ele vai parar todo o crescimento, entendeu? Ele vai cortar todo o crescimento, todos os nutrientes que ele está sugando, ele vai parar de sugar, entendeu? Então ele vai juntar tudo ali naquele bulbo e parar o crescimento, cortar o crescimento, e por isso que as folhas começam a amarelar e cair, tá? Então ele entra em dormência quando as folhas começam a amarelar e cair, é assim que a gente vê que eles estão entrando, porque às vezes eles entram mais cedo, outras vezes mais tarde, e aí vira uma bagunça, não tem como eu colocar uma época certa para falar para vocês que eles entram, então tem que observar isso. Se está amarelando as folhas e caindo, é porque ele está entrando em dormência. Vale lembrar que é quando o bulbo tiver maduro já, bem grandão, tá? O bulbo dele tiver bem grandão. Se for o brotinho pequenininho começar a amarelar, aí ele não está entrando em dormência não. Aí é excesso de água ou alguma outra coisa, tá? Eu estou falando bulbos grandes, que já estão velhos, já floresceram, né? Aí eles começam a amarelar e cair, é porque está entrando na dormência, tá? A quarta pergunta é da Márcia Cristina e está perguntando qual a diferença entre híbrido e epífita. Então, Márcia, são duas coisas completamente diferentes, né?
híbrido é uma planta quando você mistura duas espécies, né? Duas plantas para formar outra. Tipo, eu pego uma Cattleya gutata e cruzo com a Cattleya valkeriana, vai formar um híbrido entre a Cattleya gutata e a valkeriana, entendeu? Essa planta que vai surgir vai ser um híbrido. Então não é uma planta que a gente... Uma planta espécie, entendeu? Planta espécie é Cattleya gutata, Cattleya metistoglossa. Agora, se eu junto a Cattleya metistoglossa com a gutata, por exemplo, eu formo um híbrido, tá? Então, híbrido é a mistura de plantas, mistura das políneas, da genética das plantas. Epífita é o hábito das orquídeas. Então, a maioria são epífitas, que quer dizer que vivem em troncos. Essas epífitas, é as que eu planto no carvão. A maioria delas, né? Tem as epífitas e as terrestres. As terrestres é as que são plantadas na terra, que são bem pouquinhas mesmo, né? São, assim, perto da variedade que tem epífita, é mais pouco terrestre que tem, né? São menos gêneros terrestres do que epífitos, né? Os epífitos são muitas plantas, né? Então, epífita é o hábito dela, o hábito epífito, que vive em troncos, vive nas árvores, e híbridos são a mistura de duas plantas que formam uma planta híbrida, tá bom? Espero que eu tenha respondido sua dúvida, tá? A quinta pergunta é da Ariane Silva. Ela está perguntando qual mês que começa a diminuir as regas do Dendrobium para fazer o estresse hídrico. Então, Ariane, no Dendrobium nobile, né, que é o que eu sempre falo, que a gente faz esse estresse hídrico forte, é no nobile, e os híbridos do nobile, né, a gente começa ali para maio. Em maio você começa a diminuir as regas e vai até setembro, tá? Quando você vê que tá saindo os botõezinhos florais, aí vai voltando aos poucos, bem pouquinho mesmo, a rega, para ele não ser muita água, né? E ele abortar os botões. Então, a gente começa a diminuir as regas em maio, tá? Até lá você pode regar normal, deixar na chuva, não tem problema nenhum. Depois de maio, no começo de maio para abril, aí você já pode cortar as regas, tá? A Jaqueline Aparecida pergunta o que fazer para as orquídeas florescer novamente. Então, Jaqueline, a gente tem que, quando você compra, vamos supor, acaba a floração, a gente tem que trocar de substrato, né? Colocar no outro vaso, arrumar tudo arrumadinho, adubar. Tem várias dicas aqui no canal, né? Que isso ajuda elas a florescer novamente. Então, se ela estiver num bom lugar, num local com a luminosidade adequada, recebendo os nutrientes adequados, ela vai florescer de novo, tá? Não tem problema nenhum isso. Às vezes elas falham um ano, floresce só no outro, isso é normal, tá? Acontece algumas coisas, tipo a gente replanta, atrasa um pouquinho, mas geralmente é isso, tá? Segue essas regras, um local bem iluminado, um local adequado, pesquisa sobre a espécie, como faz ela florir, né? Porque tem umas que é mais difícil que as outras, mas é só seguir as dicas aqui do canal que dá certo sim, e elas florescem novamente, tá? A Cirlei Torres queria saber quais são as orquídeas terrestres. Então, Cirlei, quando você comprar, você tem que ver, entendeu? Pesquisa, pega o nome da planta e pesquisa, porque não tem como eu te falar todas as orquídeas terrestres aqui, que é complicado, entendeu? Tipo, a arundina, que é aquela orquídea bambu, ela é terrestre. A Oceoclades maculata é terrestre. A Spatoglotis ungiculata é terrestre, entendeu? A Túnia marchariana é terrestre. Então a gente tem que pesquisar sobre as espécies, né? Se você compra uma planta, pega o nome dela, pesquisa um pouco sobre ela. Se quiser me mandar os nomes, tudo, me perguntando, eu te ajudo, tá? Com o maior prazer, é só me chamar no WhatsApp que eu ajudo você com essas orquídeas terrestres, né? Os sapatinhos também são terrestres, né? A maioria deles. Então, é isso, tá? Não tem como eu te falar todas as orquídeas terrestres que tem, porque é bastante coisa, né? Então, é isso, tá? A oitava pergunta é da Ana. Ela perguntou se pode adubar as plantas só com farinha de osso. Ana, o ideal seria você misturar uma torta de mamona aí no meio, tá? Coloca uma torta de mamona com essa farinha de osso, que vai ficar um adubo legal, tá? E pode usar as trouxinhas da torta de mamona com a farinha de osso, que vai ficar super bem. Se não tiver como e quiser usar só a farinha de osso, pode, tá? Pode usar, não tem problema. Só que vai ficar faltando nutrientes, né? Vai ficar meio fraco, por conta de ser só farinha de osso. Mas se não tiver a torta de mamona e quiser colocar só a farinha, não tem problema, tá? Não faz mal para as plantas, não.
O Sandro Cruz tá falando, ele replantou a Phalaenopsis dele no carvão. Ela nasceu as folhas e raízes, mas tem algumas folhas murchando e está perguntando o que deve ser. Então, Sandro, geralmente, assim, quando planta no carvão e ela começa a murchar, é falta de água, tá? Então aumenta as regas dela, e eu não sei como você tá regando, mas o ideal é regar todos os dias quando ela tá no carvão, porque senão ela começa a murchar as folhas mesmo, né? Se ela tá saindo raízes novas, o problema vai ser só nas regas. Aumenta um pouquinho a rega aí, que ela se recupera bem rápido, né? Porque o problema seria se ela não tivesse raízes novas, mas como tá saindo raízes, é só aumentar as regas que dá certo, tá? E a última pergunta é da Margarete. Ela mora em Santa Catarina e lá tá chovendo e abrindo sol. Chove, abre sol e tá perguntando se prejudica as plantas. Então, Margarete, não, tá? As minhas aqui também chove, abre sol e tá aí, né? Elas ficam no tempo, não tem muito problema isso não. O problema seria se chovesse muito, igual eu falo, chuva de uma semana, e isso prejudica elas por conta do excesso de água, o excesso de umidade no substrato, né? Mas, chover, abre sol, chove, abre sol, não tem problema não, tá? Isso acontece em todo lugar e elas não se... não acontece um problema muito grande com elas por conta disso, tá? Não precisa se preocupar não, pode deixar elas aí que dá tudo certo, tá? Bom, gente, o vídeo de hoje era isso. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Eu espero que eu tenha respondido as dúvidas de todos vocês que perguntaram lá no JV Responde 1. Eu espero que vocês tenham gostado. E se tem alguma dúvida, pergunte aqui nesse vídeo, que no próximo eu respondo, tá bom? Um beijo pra todos vocês, fiquem com Deus e até amanhã. Tchau, tchau, gente. Ah, outra coisa, se você não é inscrito no canal, se inscreve aqui, tá? Tem vídeo todos os dias aqui no canal sobre as dicas de orquídeas. Toda semana tem o JV Responde, que é onde eu respondo todas as dúvidas de vocês, tá? Então, se não é inscrito, se inscreve aí pra gente chegar logo nos 10 mil inscritos, tá bom? Curta o vídeo, compartilhe com seus amigos e até o próximo. Tchau, tchau!